Com uma coragem que inspira e um compromisso inabalável com seus objetivos, o Felipe é alguém que se destaca. Seus olhos brilhantes refletem não apenas determinação, mas também a curiosidade de quem busca compreender as profundezas da existência. Apaixonado por filosofia, ele encontra nos pensamentos dos grandes mestres um guia para desvendar os mistérios da vida, enquanto também constrói as suas próprias reflexões e ideias. Corajoso no enfrentamento de desafios e empenhado em trilhar um caminho de aprendizado, Felipe é um exemplo de força e sabedoria que ilumina todos ao seu redor. Nossa, que palavras bonitas, professora. Mas é você. Obrigado. Se reconhece? Acho que sim. Sim. Eu vejo bacana. Eu vejo aquele menino de olho brilhante, nossa, esperando para mais uma aula, fazer as perguntas. Era interessado. Você sabe, né? Acho que para começar também, né? Acho que eu diria que a Cíntia foi a professora que não foi só uma educadora, mas foi ela que deu a possibilidade de lidar com, mais do que a educação, com as emoções humanas. Eu acho que eu nunca vou esquecer um dia que eu estava muito triste que um relacionamento tinha dado errado, e aí você no dia seguinte me deu uma carta com o meu nome, com a minha sala, 1M1, e era a música do Tom Jobim, era uma música do Tom Jobim, que falava justamente sobre essa dor do amor, assim. E eu lembro que na época, eu olhei aquilo e me chamou muita atenção, porque eu não sabia que a educação não era só sobre ensinar coisas, né? Mas é também sobre lidar com as experiências humanas. E aquilo me marcou muito, porque eu acho que até hoje no meu trabalho, eu trago a sensibilidade da poesia, da arte, e para mim acho que foi a primeira vez que eu vi que num espaço formal, aquilo cabia. E não só cabia, como foi importante. E eu guardo isso até hoje. Eu tenho essa carta guardada, eu tenho um livro de memórias, e essa carta tá lá. Tá ali o meu nome, tá ali um M1, e tá esse recado dessa música que me marcou, justamente nesse sentido. Nossa, aí fica difícil, né, continuar. Mas eu me lembro de você, eu me lembro desse dia. Engraçado que eu não lembro da música, mas eu lembro que eu vi você numa dor, né? É a música Quem Chorou, Chorou, e de tanto o seu pranto já secou. E é isso, e é muito bonito ver como você também se acolheu isso, né? Pois também sentiu isso. Como é que foi o ensino médio para você? Eu acho que o ensino médio, ele foi muito curioso, assim, porque eu tive uma experiência de bullying muito importante na 8ª série. E eu lembro que, inclusive, me marcou muito essa questão do bullying, porque, de certa forma, eu acabei ficando meio afastado de alguns grupos. E aí o colegial, no final da 8ª série, isso meio que deu um desfecho positivo. Então, no primeiro colegial, eu entrei muito de cabeça aberta, de peito aberto, esperançoso. Eu lembrava que eu tinha muita expectativa com a filosofia, porque eu lembro que acho que a gente foi o segundo ano que teve filosofia no ensino médio obrigatório, né? E eu sempre falei que eu gostava de filosofar, de falar, de refletir, de discutir. E eu não achava, eu não entendia, na verdade, o que era isso. Eu gostava de falar. Eu lembro que a gente fazia, às vezes, algumas atividades que envolvia escrever, envolvia pensar. E para mim isso sempre foi muito, muito desafiador mesmo, porque ao mesmo tempo eu não entendia o que era o ensino médio, eu estava lá. Eu tinha amigos, eu me sentia bem, eu gostava muito do colégio, eu gostava do meu dia. Assim, o colegial para mim foram dias muito felizes, assim. Principalmente o primeiro e o segundo. Acho que o terceiro colegial, quando eu já estava nessa coisa do vestibular, aí a vida deu uma certa objetificada, assim, eu fiquei muito objetivo nas coisas, e isso, de certa forma, até me diferenciou um pouco dos meus colegas, porque a galera tava mais terceiro ano para se formar e tudo mais, que também fez parte de um processo, mas o colegial, para mim, acho que foi essa oportunidade também da adolescência, também me chamou muita atenção hoje em dia quando eu olho retrospectivamente, depois das vivências que eu tive na faculdade, agora trabalhando, é que os colegas, eu tinha contato com uma realidade que não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? E aí essa realidade é interessante, porque às vezes eu vejo pessoas, né, falam assim, pessoas
assim, é que tem dinheiro, não tem problemas e tudo mais, mas assim, eu vejo os problemas que eu vivenciei lá, é o microcosmo de tudo que tem na humanidade. E, de certa forma, transcende um pouco classes sociais. Sim. E é óbvio, né, que é atravessado pela questão de classe, mas eu acho que... E o colégio, ele sempre teve esse papel muito crítico, né, de trazer um reposicionamento para aqueles sujeitos, assim, nas aulas de geografia, até nas aulas, né, biológicas, assim, que teoricamente, né, não deveria ser objetivo, né, mas que na verdade trazia esse momento justamente de discussão, de reflexão também. Acho que o ensino médio, nossa, eu tenho memórias muito boas, assim. Quando a gente conta com meus amigos, a gente fala, nossa, a gente era feliz e a gente sabia, assim. Mas me conta assim, como que foi a escolha da medicina? Por que medicina? Por que medicina? Olha, eu acho que a medicina, ela veio... na verdade, assim, eu sempre fui da área da saúde. Eu sempre gostei de gente, assim. Acho que é uma coisa que a minha mãe fala desde pequeno, né? Que é essa coisa de estar com pessoas. De não só estar com as pessoas, mas estar atento. O que o outro está pensando, se ele está gostando ou não. Minha mãe é dentista e ela conta quando eu era criança que às vezes eu ia trabalhar com ela, deixava ali, né, eu ficar junto. E ela... eu falava que eu gostava de participar no final do atendimento, então, que ela é odontopediatra, eu gostava de dar um balãozinho para a criança, de fazer algum desenho, alguma coisa ali. Então, esse olhar do outro, que sempre me interessou, assim, e ter esse espaço, assim. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, e também muito ligada com as injustiças. E aí isso me deu uma sensibilidade que me permitiu ir para essa área. Mas eu tinha dúvida mesmo, se eu ia para odontologia, se eu ia para medicina, inclusive para filosofia, que foi uma área que me fez realmente duvidar, assim, será que é isso mesmo e tudo mais? Mas eu pensava justamente na área da saúde, até na possibilidade, eu tinha até bem claro, assim, não, vou fazer medicina agora, faço um curso de filosofia depois, faço alguma coisa depois, e um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, e acabou sendo esse caminho mesmo para medicina, né? É interessante você falar isso, que a gente está tendo hoje um boom para a área da medicina, né? Não da saúde apenas, mas da medicina. E é uma coisa que eu falo muito para os alunos, eu falo, você tem que gostar de gente na medicina, né? Porque existem muitos que vão por outras razões, né? Tem um certo, enfim, uma mística na carreira, uma questão social. E dentro da medicina, assim, como foi trilhar esse caminho? Foi um caminho também feliz como o ensino médio ou foi um caminho truncado? Como é que é essa? Porque é uma formação muito longa. É curioso falar isso, né? Porque já a experiência da faculdade, principalmente nos primeiros anos, ela se assemelha muito a um high school americano, assim. Eu falo isso e as pessoas às vezes não acreditam, né? Mas quem é da área da medicina vai concordar que, assim, existem os subgrupos, existem pessoas que são da atlética, principalmente as instituições mais tradicionais, né? Fiz o Unesp, né, em Botucatu, e uma coisa que chama atenção é assim, você tem um grupo da atlética, você tem um grupo do centro acadêmico, você tem um grupo, né, das pessoas que são os nerds, essas coisas bem estereotipadas que não tinha no ensino médio, entendeu? Que a gente não... Porque assim, como eram turmas de 28, 30 alunos, a gente tinha os grupos, mas era uma coisa mais ou menos homogênea, né? Agora na faculdade não. Então assim, eu diria que os primeiros anos foram anos bem difíceis, assim, sabe? Inclusive socialmente, até porque, por uma sensibilidade, que é aí que entra o ponto, né? Que eu não tinha, e um amadurecimento que eu também não tinha, porque eu entrei em contato com outros tipos de realidades. Sim. Então, com não só realidades sociais distintas, mas realidades, assim, de papéis de gênero, coisas, assim, em relação ao tipo de educação, entendeu? A forma como a gente interage. Eu nunca tive problemas, assim, com professores, nem nada, mas eu digo mais da questão interpessoal. Eu acabei entrando pro movimento estudantil. Para mim foi uma coisa que fez muito sentido no começo da faculdade, justamente para tentar entender melhor as questões, né, políticas e como que a saúde é atravessada por isso também. E o ponto foi que é uma atitude muito tribal, assim. Eu falo tribal meio no sentido individualista mesmo da coisa. Então, faz uma coisa que não concorda, você já não é do grupo. Isso acabou não acontecendo comigo, mas aconteceu com muitos colegas, assim. E aí você acaba vendo que é muito difícil.
a própria experiência do trote também, que é uma experiência bem traumática, né? As pessoas acabam não falando tanto. A gente teve o CPI do trote em 2013 e ele mudou muito a dinâmica nas estaduais, né? E até nas federais também. Só que ainda te pegou alguns resquícios, assim, sabe? Então, foram experiências difíceis, assim, por assim dizer. Mas que ao longo da graduação, né? Porque é isso, você chega com 18 anos, entrei com 18 anos. Eu me formei com 24. Então, tem uma professora minha que fala muito uma coisa, que eu acho que a faculdade de medicina te obriga a isso, que é assim, ainda mais pro tempo de hoje em dia, que eu acho que as pessoas têm muita pressa, que tipo, você tem que roer um osso muito grande para comer um pedaço de carne, entendeu? Então, a faculdade de medicina te dá isso, essa coisa de tipo, cara, você tá no primeiro ano, você tá fazendo matéria que você não gosta, mas você precisa roer osso pra caramba ainda, para poder comer um pedaço de carne, entendeu? Então, e essa dimensão para mim pegou muito, né? Então, esse entendimento da diferença mesmo, né? Então, que, de certa forma, eu tava lá na minha bolha, no colégio, agora, de repente, eu entro em contato com pessoas que têm realidades muito diferentes, valores diferentes, mas que estão unidos com o mesmo propósito. E, às vezes, mas também o mesmo propósito de se formar médico, e não necessariamente com o mesmo objetivo. Não necessariamente gostando de gente, entendeu? Não necessariamente visando uma medicina melhor, mais justa, né? Que, de certa forma, quando a gente pensa assim, em universidade pública, eu, pelo menos, acredito muito nisso, que assim, a gente tem um dever público com a sociedade, né? A minha educação foi gratuita, então, assim, eu preciso retribuir isso para a sociedade de alguma forma. Então, eu participava muito de projetos sociais durante a graduação, fui professor durante 6 anos de filosofia, inclusive, olha só, né? E eu acho que esse senso de responsabilidade, então essa coisa de, tipo, de defender o SUS, entendeu? Que assim, pô, o negócio funciona de uma forma difícil, funciona, mas assim, perante a complexidade que tem o nosso país, o tamanho que ele tem, a forma como funciona, o nosso sistema, né? Eu falo, quando a gente pensa em qualquer coisa mais justa que a gente tem no Brasil, eu falo que é a fila de transplante. Sim. No Brasil, não existe você comprar um rim, né? Nos Estados Unidos você consegue comprar um rim. Inclusive, esse é um outro dilema ético, porque se você vende o seu rim, pô, você tá na pindaíba, você vai vender teu rim, então quer dizer que, sabe, tipo, o dinheiro é um valor a mais até do que a sua própria vida, né? Sim. Agora, aqui não. Então você pode ser o Faustão, você pode ser o Silvio Santos. Se você tiver critério, tiver uma pessoa na frente, essa pessoa na frente vai ganhar o transplante no teu lugar. Porque tem critérios objetivos definidos por médico, tem equipes e tudo mais. Então, assim, isso pra mim é o máximo de justiça social que a gente consegue. E às vezes a gente não esquece de falar sobre isso, entendeu? Então, eu sinto esse dever ético, assim, em relação à minha formação, a pensar essa questão do que é o SUS e do que é a formação numa universidade pública. Eu acho que entra na questão da cidadania, né? Quando você parte desse pressuposto que é uma universidade pública, mas ela não é uma universidade de custo zero. E quem é que banca esse custo que é gigante? Você está falando talvez a mais importante faculdade de medicina da América Latina, em termos de concorrência, em termos, né? Botucatu é o sonho de 10 entre 10 alunos que buscam, né? E para que tudo isso aconteça, não só na medicina, mas em todos os cursos das universidades públicas, nas federais, nas estaduais, quer dizer, existe uma cotização da sociedade toda que é imposta, né? Então todos nós contribuímos, e essa responsabilidade enfim, através do trabalho, né, voltar isso para a sociedade, porque é assim que esse processo funciona. E é engraçado que quando a gente fala disso, às vezes as pessoas falam, então você deveria atender de graça, né? Mas a dinâmica não é essa, né? Não. A dinâmica, inclusive, é da cidadania mesmo, então, de falar para as pessoas, né? Então, eu acho que esse é um trabalho muito ético que hoje em dia eu tenho na residência, que é assim, poxa, o usuário, ele tem direito de saber como funciona o sistema. Sim. Ele tem direito a reclamar. Então, isso tem que ser instruído, porque às vezes a população está tão marginalizada que ela não sabe, inclusive, que ela tem direito a reclamar. Ela tem direito a ter uma voz, a ter ouvidoria. Então, eu sou o maior fã, eu falo isso para as pessoas brincam, né? Mas assim, eu sou o maior fã de ouvidoria, porque a pessoa tem que reclamar, entendeu? Veja que coisa estranha, né? Que assim, a pessoa acha que a condição dela ser atendida gratuitamente é como se já fosse o suprassumo. Então, é isso e se dê por feliz. E ao contrário, quer dizer, é um direito dela, não é um presente, não é um brinde. E não só é um direito, como também é responsabilidade daquele sujeito. Porque a gente tem os órgãos deliberativos do SUS, né, os conselhos municipais, que tem uma parcela que é da população.
E esses espaços, às vezes, estão esvaziados, né? Então a gente precisa também ter essa discussão no sentido de, tipo, como que a gente funciona como sociedade? Não que você esteja trabalhando no setor suplementar, né? Ou no setor privado, né? Mas o que dá para ser feito, né? Inclusive eticamente, inclusive do ponto de vista comunicacional, né? Que eu acho que é isso, que uma formação que não é sensível, porque esse é o ponto também. As faculdades de medicina agora tiveram uma grande mudança, tanto com a questão das cotas, né? Mas também com a questão que a gente está aumentando tanto a concorrência, abriu tanta faculdade de medicina, que agora a gente tem faculdade de medicina que não está preenchendo vaga. Sim. O ano passado foi o primeiro ano que isso aconteceu no Brasil. Teve um dado, quando a gente pensa, né, em profissionais médicos sendo formados no estado de São Paulo, é assustador, mas ao mesmo tempo isso revela uma distorção, né, na minha visão, né, do que é o entendimento de saúde, mas também de como que os órgãos deliberativos, né, então o Ministério da Saúde e tudo mais, acabaram que não se organizaram também, e agora os grandes conglomerados de educação, que antes eram só os de educação médica, os mais tradicionais, tipo PUC e tudo mais, agora de repente viraram os outros conglomerados, né? Então esses conglomerados agora começaram a abrir as faculdades, e às vezes não tem critério, às vezes não tem hospital, às vezes não tem contato, né? Às vezes tem um contato muito predatório com o SUS, que eu acho que esse é um perigo também, que às vezes as pessoas não têm essa dimensão, de que assim, é uma parceria, mas não é uma parceria que de fato constrói algo, né? É uma parceria que é predatória, né? Que esse é a diferença de uma universidade pública, por exemplo. Que a gente tem esse espaço, né, de extensão, que é o espaço que a gente traz a universidade para o debate público, mas traz de uma forma, inclusive, para discutir outras questões, entendeu? Que é para discutir também como que essas pessoas vão estar envolvidas nesse conjunto, né? Sim. Então, para mim, isso é um fenômeno, assim, que não é tão falado quando a gente pensa numa medicina pública. Às vezes é uma pessoa, né, que está querendo o sonho, né, porque são as mais tradicionais, as mais concorridas e tudo mais, mas que assim, não vem com uma responsabilidade, né? Acho que esse é o ponto, vem com uma responsabilidade. Eu queria fazer eu queria, na verdade, te perguntar um pouco sobre como foi o seu caminho para a escolha da psiquiatria, mas aproveitando essa sua fala, para você, é claro que não dá para a gente resumir tudo num problema, mas assim, qual é o desafio hoje dentro das universidades, assim, dentro da carreira, né? Vamos pensar em quem pensa no ensino de medicina hoje. Tá. Qual é o ponto focal? Qual é a pauta do dia nessa? A pauta para mim hoje em dia está sendo o assim, a gente pensa em universidades públicas, né? Então, para mim, o que pensa maior é o subfinanciamento das universidades, é o sucateamento das universidades. E isso também tem a ver com o subfinanciamento do SUS também. Então, assim, que eu acho que a gente está tendo uma mudança. Eu acho que, assim, tem um cara que eu aprendi muito, assim, né? E hoje em dia, cada vez mais eu valorizo diferentes formas de aprendizados, né? Então, não só da academia, mas principalmente da vivência, né? E o Galo, ele é um entregador, ele é de São Paulo, ele é uma liderança importante no movimento dos entregadores, né? E ele fala sobre essa questão da uberização do trabalho, sim, né? Então ele fala muito sobre essa experiência de como um entregador, que antes ele trabalhava vinculado, né, a uma pizzaria, de repente agora ele é vinculado a um aplicativo terceiro, que não se responsabiliza por ele, e que de certa forma joga na responsabilidade dele os problemas que derivam do trabalho, né? Então se o cara tem um acidente, o problema não é do aplicativo, o problema é do cara. Isso já está acontecendo na medicina. Então a gente já tem aplicativos de atendimento que tem essa dinâmica, que inclusive desresponsabiliza a instituição, responsabilizando unicamente o profissional. Porque um ponto curioso do Código de Ética Médica é que assim, o médico ele é o único responsável pelo local de trabalho que ele trabalha. É paradoxal isso, né? Mas assim, se eu dou plantão num local que não tem estrutura, eu sou culpado de dar plantão nesse local. E aquilo que acontecer nesse plantão sem estrutura também é de tua responsabilidade. Porque se eu deixo de fazer um atendimento correto porque não tenho equipamento, de certa forma, do ponto de vista legal, eu sou o profissional que aceitou estar lá, né? Então isso é tão complicado porque isso transforma o discurso individualizante. E aí que entra o ponto também, que agora você vai ver na internet, você tem os médicos tirando onda, que médico recém-formado não ganha dinheiro, né? Que você precisa dançar dançando TikTok e tudo mais. Por quê que a galera tá falando disso? Porque, na verdade, esse aumento, né, de profissionais tá criando uma reserva de mercado que tá, inclusive, barateando. Porque
uma realidade factual, né, no Brasil, assim. Qual profissão, quando a gente pensa assim, que o cara vai sair recém-formado de qualquer universidade, não precisa ser um bom profissional, mas ele vai ter uma garantia de emprego? A medicina é uma das únicas, quiçá a única, né? Eu acho que é a única, assim. Talvez a área de tecnologia, hoje em dia, mas também dependendo do local. Transitório também. Mas aí, qual que é esse ponto pra mim? É que a medicina, ela sempre foi muito despolitizada. E aí, como não tem esse discurso, né, de consciência de classe, de entender que a pessoa é um trabalhador, que ela está vinculada, né, a uma dinâmica de trabalho, que ela não... Mesmo eu sendo médico, que eu tô dando plantão, eu posso trabalhar mais, eu sou o cara, mas eu tô ligado a um hospital, eu tô ligado a uma gerência, eu tenho regras. E são coisas que as pessoas às vezes não têm essa dimensão. E aí volta com aquele discurso que eu tava falando do galo, que é isso. A pessoa, ela tá... Cada vez mais a gente está indo para essa uberização do trabalho. Então, cada vez mais para reserva de mercado. A gente abriu um caminho que foi a questão da telemedicina, por conta da pandemia. Teve um processo de regulamentação, mas também ele ainda não está tão refinado. E aí a gente pensa e fala, caraca, bicho, o que vai ser? Porque aí o SUS está subfinanciado, sistema de saúde, né? Quando eu falo de saúde mental, né? Os CAPS, por exemplo, né? Eles estão sobrecarregados, tem poucos, e aí você tem clínicas populares fazendo atendimento barato, que às vezes a pessoa pensa, eu não tenho dinheiro para pagar um particular, eu não tenho um convênio, mas eu tenho uma clínica popular. Aí você acha que você vai passar um profissional bom, não necessariamente é. Porque também existe uma nuvem, né? Será que o profissional fez uma formação? Será que ele tem uma residência médica? Ou ele tem uma pós-graduação? Ou ele não tem nenhum dos dois e ele só trabalha na área, né? Que é aí que entra esse ponto que não é falado, que é justamente, para mim, o eixo mais central, que é a falta de entendimento coletivo da medicina. Então eu acho que é o subfinanciamento das universidades públicas, o subfinanciamento do SUS e o discurso muito individual. Então assim, não, eu, indivíduo, tô aqui, eu tô fazendo um projeto que vai ajudar e tal. Não, é beleza, cara, mas coletivamente, como que isso é organizado? Entendeu? Será que existe um debate dentro do sistema de saúde ali? Existe um debate dentro da instituição ou não? Acho que você falou uma coisa que é tão... É difícil dizer, as pessoas não se veem como trabalhadores, né? Sim. Então, na educação a gente também tem isso, quer dizer, o professor não se reconhece como um trabalhador, né? Consciência de classe mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendendo a minha força de trabalho. E não participar desse jogo, né, e não admitir, não significa que você não esteja ali, né? Você continua no jogo, só que num processo ainda mais alienante, né? Numa negação, porque o jogo continua rolando, né? Por que a psiquiatria? Isso é um ponto interessante, assim, que a psiquiatria, ela veio, eu brinco que ela veio de relance, né? Porque, na verdade, meu interesse maior inicial era pela psicanálise. Eu falei que eu gostava, né? Mas eu gosto ainda também, mas não tanto quanto eu gostava da psicanálise, principalmente a lacaniana, mas que é essa clínica dos sujeitos, né? A escuta do sujeito, a escuta do inconsciente, o entendimento sobre isso. E aí, né, eu formei médico na pandemia, quis trabalhar na linha de frente, trabalhei num posto de saúde. Eu tive experiências com diferentes tipos de coisas na clínica ali e que me deram acesso a um tipo de escuta e um tipo de produção de escuta. Inclusive, um caso mais marcante para mim também, que foi mediado pela arte, né? Foi um livro de poesias que eu lembro que eu até dei para paciente. E a gente até discutia alguns poemas juntos, né? E aí tem um ponto para mim que a psiquiatria, ela entrou como uma oportunidade mesmo para eu continuar minha formação em psicanálise. Então a ideia inicial era a psiquiatria como meio, não era como fim por si só. Mas durante a residência agora, né, tô entrando no último ano, né? Para quem não sabe, a residência médica é após a graduação, né, que é o período que a gente faz, às vezes varia de 2 até 6, às vezes até, dependendo se é subs, até 8 anos, que você faz a subespecialização na área específica, né? E a psiquiatria são 3 anos, e agora que eu tô no último ano, e eu sempre fui uma pessoa meio crítica à medicação, à ideia de que transformar tudo numa doença, transformar tudo numa experiência de doença, mas eu consegui olhar justamente para qual que é o objetivo maior da psiquiatria. A gente está querendo auxiliar, mas de que forma? Como a gente pensa criticamente os sujeitos, né?
Que aí entra esse interesse meu agora, atualmente, pela área da filosofia da psiquiatria. Ai, que delícia. Filosofia da psiquiatria. Olha só, isso né? aqui dá um... Nossa, isso aqui o coração explode de felicidade. Mas que é justamente essa área da gente entender que os diagnósticos, né, como a gente pensa eles e como a gente vai refletir sobre eles, né? E como eles vão ecoar na população, como que eles são transmitidos, porque quando a gente pensa o DSM, né, que seria a Bíblia, né, que as pessoas usam esse termo, que seria onde tem os critérios diagnósticos. Como que a gente pensa eles criticamente? Porque a pessoa vai lá, ela olha, aí ela recebe um diagnóstico, só que ele não considera a forma como esse diagnóstico vai ecoar na experiência daquele sujeito. E no tempo que a gente vive atualmente, com as redes sociais, com as informações, a era das informações, né, a gente acaba vendo que... Qual que é a questão, né? O que tem por trás disso? É que os sujeitos estão adoecendo sem necessariamente estarem doentes. E tem doenças sendo criadas, né? E aí, como a gente pensa criticamente uma formação para ir na contravertente disso? Mas de uma forma também que não seja simplista. Sim. Que eu acho que o maior medo hoje em dia é a crítica vazia. Porque, você vê, os critérios, olha os critérios. Os critérios são totalmente subjetivos. Tá, fulano, beleza, eles são subjetivos, mas o que a gente produz isso na prática? Como que eu vou falar com o sujeito que está sofrendo com isso? Porque aí senão você gera mais uma violência. Porque aí você vai olhar aquilo que está acontecendo e vai falar para a pessoa, não, isso está passando, mas isso é culpa do social. Ok, mas como que a gente produz algo com aquele sujeito para que ele possa se apropriar da experiência dele e possa ser auxiliado também? É como entender o diagnóstico como o início de um processo e não como uma sentença. Exato. Que esse é o ponto, né? Que o diagnóstico, né, ele tem que ter um propósito. Se ele não tem um propósito, para que vai dar? Né? Quando a gente pensa assim, diagnósticos, né, mais morais, né, os diagnósticos de transtorno de personalidade e tudo mais, quando a gente pensa eles especificamente, a gente sabe que existe uma tendência que muitos profissionais acabam indo de, tipo, trazer o diagnóstico como uma condenação. Olha, você é borderline, logo você não vai ter emprego, você não vai ter um relacionamento, você não vai ter nada. Então, de fato, como uma condenação. Só que, poxa, se você vai condenar, a sociedade já condena de tantas formas, né? Então, sim, aí entra o poder médico, né? Aí vem mais uma sentença. Exato. E aí que entra esse ponto, que é poder refletir e olhar que os critérios não são tão objetivos assim, né? Que a forma como a gente interpreta eles passa pelos nossos valores. E que se a gente não está consciente dos nossos valores, eles vão ser atravessados. Que é essa questão da bolha, né? Quando você está numa bolha... E essa foi uma experiência da universidade pública. Foi sair da minha bolha e falar assim, caraca, né? O mundo não gira no meu umbigo, né? O mundo não gira no meu umbigo. Tá todo mundo achando que o mundo gira em torno do umbigo delas, né? Mas o mundo não gira no umbigo. E o mundo é muito mais complexo que isso. E aí quando você percebe isso, e percebe de certa forma a sua não insignificância, mas a sua dimensão, que pode ser pequena, pode ser insignificante, mas também tem o seu valor ali no teu contexto. E como que a gente vai produzir algo que auxilie e que potencialize aquele sujeito, ao invés de aprisionar e ao invés de restringir?